Setembro Amarelo, né, falaremos sobre a valorização da vida. Então, ela foi instituída em 2015, né, pelo Centro da Valorização na Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. É uma campanha muito importante porque o suicídio, ele é um problema grave da saúde pública. E muitas vezes ele pode ser evitado. Então, tendo toda essa pesquisa e essa importância, foi instituído o Setembro Amarelo em função do destaque para prevenir isso. Então, não podemos falar de prevenção do suicídio, valorização da vida, sem falarmos na depressão, que é uma das maiores causas, né, que levam ao suicídio e é um outro problema mundial da saúde pública, né, e que ele está no auge, a depressão. Então, o que é a depressão? A depressão, ela é uma doença psiquiátrica, crônica. Os sintomas dela são tristeza profunda, perda de interesse, ausência do ânimo e oscilação de humor, né? Vamos pensar nisso com a depressão em 3 níveis. Ela tem 3 níveis, né? O leve, o moderado e o grave. O leve, ele não precisa do auxílio medicamentoso. Eles são sintomas para ajudar a pessoa no seu dia a dia, né? E o grave, além da medicação, muitas vezes ele pode ter a recorrer a internamentos, né? Para ajudar nessa situação. Acho que é de grande valia a gente salientar aqui, um pouquinho hoje, a diferença entre a tristeza e a depressão. Porque, por muitas vezes, eu evidencio na clínica, né, a questão da tristeza, dá pra gente diferenciar 3 coisas. A tristeza, a depressão e o luto, que são aonde a gente vivencia a tristeza e por muitas vezes o luto também pode desencadear a depressão, né? Então a tristeza é um sentimento que ele pode ser vivenciado quando você de um momento específico, né? É uma frustração, são dias, né? De 15 a 20 dias. A depressão, ela é mais longa, né? Ela pode vir até 6 meses, né? Então, assim, essa é a diferença. Então, sintomas: irritabilidade, insônia, angústia, cansaço, desinteresse por coisas da rotina que antes você tinha prazer em fazer, o isolamento, né? A sensação de falta, de sentido de vida, falta de motivação, o sentimento de desesperança, né? O cansaço. Tem sintomas emocionais, né? Que são muitos, então eu vou salientar alguns, vou falar alguns só, alguns, né? O medo, né? O sentimento de culpa, a perda do apetite ou o aumento do apetite, a indecisão, insegurança, né? A sensação de vazio, o raciocínio lento, esquecimento, algo mais do nosso cotidiano. Não vou conseguir lembrar, tô com dificuldade de memória. Isso são sinais, né? Que precisam ser investigados. Não podemos esquecer da vontade de morrer, né? Sintomas físicos, que eu comumente chamo de psicossomáticos, né? Dor de barriga, má digestão, azia, a constipação, a flatulência, a tensão na nuca, nos ombros, né? Dor de cabeça, dor no corpo, palpitação, que é a dor no peito, né? E a ansiedade. A questão da imunidade. Sim, a ansiedade é algo que também ela existe, mas ela é algo diferente da depressão, porque a ansiedade, ela é uma sensação desagradável. Ela pode vir junto, acoplada, né? Ela é uma sensação de inquietação, uma sensação de pressa e de urgência. Ela é algo que incomoda muito, mas ela é algo diferente da depressão.
né? Porque a depressão, ela afeta o ser humano, ela é uma doença do organismo como um todo. Ela compromete o físico, o emocional, o pensamento, ela altera a realidade, ela modifica as emoções, a disposição, a alimentação e o sono, né? Além da autoestima. O que é a autoestima? A autoestima é o que, como a gente se vê, né? Como a gente se olha, como a gente, o autoconhecimento que a gente tem de nós mesmos, né? Isso é a autoestima. E a depressão é algo que afeta isso, né? Então, vamos lá. Posso falar alguma coisa? Pode. Então, assim, gente, devido à pandemia, devido ao Covid-19, foi-se observado, tanto no Brasil como em outros países, o aumento da depressão, o aumento do suicídio, o aumento da ansiedade. Então, assim, a pandemia, além de todos os transtornos que ela trouxe com ela também o aumento dessas doenças que já era grande problema, que não tinha tanto destaque antes, mas que com a pandemia acabou dando um destaque maior, porque assim muitas pessoas acabaram tirando vidas, inclusive os próprios médicos, teve médicos que fizeram suicídio. Então assim, com a pandemia aumentou muito a crise de ansiedade, aumentou a crise do pânico, aumentou a depressão e todas as doenças ali psicológicas. Na verdade é assim, temos o que podemos entender, que a insegurança e o medo, ele faz essas duas coisas, que é o que a gente mais vivenciou na pandemia. Eu digo a gente porque todo mundo vivenciou isso. Tá todo mundo aí no mesmo barco, né? Sim. Alguns mais intensos, outros mesmo, mas assim, que vivenciou-se essa insegurança, né? Ou do que fazer, ou do como fazer. Então, assim, existem sintomas anteriores, durante e o pós-pandemia, né? E ao aumento da intensidade desse sintoma de medo, traz essa questão da saúde mental, né? A importância de estabelecer uma rotina, né? Porque assim, com o isolamento, teve muitas pessoas que perderam o emprego, que mudaram totalmente a rotina, que estão trabalhando em home office, né? Então, assim, é importante você, mesmo estando em casa, que mantenha a rotina, levanta, toma café, tira pijama, coloca uma roupa legal, estabeleça essa rotina, porque o sentimento de estar perdido, né, é esse que faz com que você desanime, deprima, né? Então, assim, que consiga fazer uma atividade física, que é algo essencial, né, para a saúde mental, da forma que consegue. Eu digo assim, que o ser humano, ele é muito criativo, e ele consegue articular da forma que ele quiser o seu dia, a sua rotina e as suas prioridades. Porque ouvimos muita falta de tempo, né? Mas aí que tá, porque se você organizar e articular e realmente quiser, você vai organizar a sua rotina, você vai organizar o seu tempo. E isso é algo muito interessante, né? Sim. Sem dizer que agora eu vou falar um pouquinho sobre os fatores de risco da depressão, né? São inúmeros os fatores de risco, né? Viver é um fator de risco já, dá pra se dizer isso. Mas assim, entram dentro dos destaques a questão do abuso, ou físico, sexual ou emocional, né? A violência psicológica. Algumas medicações específicas, né? Como, por exemplo, a usada para tratar acne, né? Rocutan. É algo que pode vir a desencadear. Sim. Né? Medicação para emagrecimento, como sibutramina. Corticoides também. Né? E conflitos, né? Predisposição genética,
conflitos entre pessoas, né, entre familiares, entre vizinhos, né, a morte ou a perda, eventos grandiosos, enchentes, tsunami, enfim, eventos grandiosos, né, que eles trazem esse sentimento de perda, esses eventos mais negativos, né, problemas pessoais, que a pessoa, o que entra dentro dos problemas pessoais, por ser um fator de risco, é quando ela tem algo que incomoda e que ela não consegue expor isso para ninguém. Por isso que, retornando à campanha do Setembro Amarelo, o falar é a melhor solução, né? Porque falando, a gente ressignifica, a gente coloca para fora o que está nos incomodando, né? A gente aprende a lidar de alguma outra forma, né, com aquilo. Doenças graves, câncer, né, descoberto, o diagnóstico de alguma doença, o diagnóstico de alguma alteração, né, no corpo. E, por último, para falar agora, mas não mesmo menos importante, eu acho que é um problema que se vivencia-se no mundo atual, é o uso e o abuso das substâncias químicas, né? Vícios, álcool, drogas, né, remédios, e as drogas lícitas e as ilícitas, né? Sim. Tá. Acho que depressão é isso. Tá. Então, assim, pra gente encerrar o Setembro Amarelo, deixa nada eu mais falar lindo sobre... Ah, você vai falar mais perdão, então. É que a pessoa gosta de falar, né? Tá. Só pra continuar, porque sobre a depressão, uma pincelada é isso. Porque se for falar da depressão, a gente pode falar a tarde inteira, né? Tarde inteira. Mais 3 lives. Aí, só para dar uma pincelada na questão da valorização da vida, o que é importante? Eu vou colocar alguns sinais verbais para você poder ajudar algumas pessoas que talvez se isolaram, que não estão, que estão demonstrando, por exemplo, verbalmente, porque a pessoa que ela pensa em suicídio, né, que ela não vê mais nenhum motivo de existir, ela dá sinais verbais, ela dá sinais comportamentais. Por exemplo, verbais. Eu não estarei aqui no próximo ano, você não me verá aqui de novo, eu não posso mais aguentar, ou eu já tô cheia disso, né? Eu quero dormir e nunca mais acordar, não quero mais viver. São frases negativas e que dentro delas tem esse sentimento, né, de esse aviso, vamos dizer assim, esse aviso. O que devemos lembrar sempre é que não devemos medir a dor das outras pessoas mediante as nossas experiências, né? Nossas experiências pessoais. Então, assim, entender que o que não nos afeta não necessariamente nos causa dor e sofrimento, né? E que cada pessoa vive a situação individual de uma forma e por ele tem sentimentos e emoções, né? Então, assim, o não julgar. Se alguém chega pra você, ou se você mesmo percebe um comportamento diferente em outra pessoa, que ela não tá mais indo lugares que ia, que ela não tem mais aquela vontade de conversar, pede, tem algo que eu posso fazer pra lhe ajudar? Não julgue, ouça, sente e acolha, ouça, apenas ouça. Nos procure, venha conversar com a gente no posto de saúde, né? Nos procure. A gente está aqui à disposição. A gente sabe que na pandemia é um pouco mais restrito, mas pode nos procurar. Sim, com certeza. Outra parte que é bem importante da questão de que o suicídio ele pode vir a acontecer de uma maneira impulsiva. Eu posso dizer que isso é mais comum nos homens, né? Essa maneira mais impulsiva. Por uma perda, por uma crise financeira, por, enfim, fim de relacionamento, perda de emprego,
ele pode acontecer mais dessa forma. Então, o que eu deixo por final na minha fala é que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos. Essa frase é do Epiteto e é uma frase que fica como reflexão, porque os problemas eles sempre vão existir. Eles vão nos afetar a partir de como vamos lidar com eles. Sim. E para encerrar o Setembro Amarelo, a gente fica com a frase: que bom que você veio, agora estamos mais fortes. Então, que bom que vocês estão online, agora estamos mais fortes. Era isso que eu ia falar naquela hora, sabe? Mas era. Até perder um pouco de emoção, mas tá bom. Foi. Agora então nós vamos falar do Outubro Rosa, perdão. Então assim, eu vou falar do câncer, tá? Pra gente poder dividir o assunto em adultos. Gente, se acabar a bateria do meu Instagram, segue, continua a live lá no Facebook, tá? Tem lá o Facebook do Posto de Saúde. Tenho cabo, tá lá na minha bolsa. Vou me ausentar por um momento? Isso, a Ana vai salvar a vida do meu celular. Então vamos lá. Gente, o que é o câncer? O câncer, ele é o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Então assim, é um crescimento acelerado de uma célula e ela acaba invadindo os tecidos e órgãos, tá? Ele pode começar no tecido epitelial, que é então a pele e a mucosa, e ele tem o nome então de carcinoma, tá? E se ele começar nos tecidos conjuntivos, que são ossos, músculos e cartilagem, ele tem o nome de sarcoma. E quando ele é uma célula que se multiplica rapidamente e ela invade tecidos e órgãos vizinhos, ele tem o nome então de metástase, tá? Como que surge o câncer? O câncer ele surge por uma alteração do DNA da célula, tá? É um processo de formação do câncer, e o processo de formação do câncer, ele pode ser chamado então de carcinogênese ou organogênese, tá? Em geral, acontece lentamente e pode levar vários anos para uma célula cancerosa se proliferar e se dar origem a um tumor visível, tá? Por isso que a gente fala tanto em prevenção, por isso que a gente fala tanto em fazer exame do autoexame, porque ele pode demorar, sabe, para se tornar um câncer. A célula tá ali, mas o desenvolvimento dela é lentamente, então pode tornar anos até, pode se passar anos até virar um câncer visível, então, tá? Então, o câncer ele tem estágios, são 3 estágios. O estágio inicial, que a célula se encontra geneticamente alterada, mas que ela não é possível ainda detectar um tumor clinicamente, porque é só uma célulazinha ali que está alterada, tá bom? E daí então, o segundo estágio a gente chama de estágio de promoção. A célula, ela inicia então, ela é iniciada e ela sofre o efeito dos agentes cancerígenos. Chama-se então ocopromotores e a célula é transformada em maligna, tá? Então ali no estágio de promoção, a célula que foi iniciada, ela então agora ela é transformada numa célula maligna, só que de uma forma lenta e gradual, tá? Aí a gente tem o estágio então de progressão, que é quando aquela célula que já é maligna, ela é multiplicada, ela tem uma multiplicação descontroladamente, irreversivelmente, e dessas células, então, o câncer então já está instalado, certo? Então, assim, os fatores que promovem a iniciação, a progressão do carcinogênese, eles são chamados então de carcinogênios ou oncogenes acelerados, tá? E o que pode desenvolver o câncer, tá? O câncer ele pode ser desenvolvido geneticamente ou então tem alguns fatores que acabam então fazendo com que desenvolva o câncer também. Eu acredito que sim.
que desenvolva o câncer também. O que? Excesso de peso, consumo de álcool e drogas, o que mais? Exposição à radiação ionizantes, radioterapia, muito raio-x, por exemplo, muita radioterapia no tórax pode acabar desenvolvendo ali câncer de pulmão ou outro tipo de câncer, tá bom? Envelhecimento, sedentarismo, histórico na família de câncer de mama, histórico também na família de câncer de ovário, o uso de anticoncepcional, o uso de algumas drogas, o uso de algumas medicações, tá bom? Então isso ali é o câncer. O câncer de mama, principalmente, que é o que a gente trata no mês de outubro, mama e útero, o câncer de mama, ele quando é descoberto precocemente, ele pode ser curado até 95% dos casos, gente. Então vamos pôr ali que é quase 100% a probabilidade de cura. Só que para existir essa probabilidade de cura de 95%, você tem que descobrir rápido. E pelo que eu falei aqui para vocês conseguiram entender que o câncer não é do dia para a noite. Você não dorme sem câncer e acorda com câncer. Ele vai se desenvolvendo gradualmente, a célulazinha ali fica doente, a célulazinha ali, ela vai passando por estágios, até que ela vire um câncer. Então, a prevenção é o melhor, é a solução dos nossos problemas. A gente consegue prevenir o câncer. Como? Se conhecendo. Por exemplo, o câncer de mama, que a Dulce vai falar, ele dá alguns sinais de alerta. Alteração na mama, da simetria, uma mama fica maior que a outra, o mamilo fica invertido, tem vermelhidão no mamilo, sai uma secreção transparente, às vezes você não está amamentando, você não está grávida e está saindo secreção. Então assim, o câncer de mama, ele dá alguns sinais. Todos os cânceres, na verdade, dão sinais. O câncer de colo de útero é a mesma coisa, a pessoa começa a ter infecção urinária com repetição, começa a ter infecção vaginal com repetição, começa a ter dor na hora de manter relação sexual, começa a ter sangramentos incontrolados, fora da época do ciclo menstrual, começa a ter muita cólica, sabe? Então isso dali são alguns sinais que eles dão, tá bom? São alguns sinais que eles dão. Agora então eu passo a fala para a Dulce e conforme for a gente vão passando uma com a outra, né? Bom, é muito difícil para nós, né, para todos nós profissionais da saúde pública, porque a saúde pública no Brasil, né, eu falo no Brasil porque fora do Brasil eu não sei como ela é exatamente. Um caos. Nós ter que trabalharmos dessa forma, porque o Outubro Rosa, ele poderia ser qualquer data, qualquer mês do ano, né? Mas ele foi internacionalmente designado para você desenvolver ações, né, que venham a buscar, né, fazer uma busca ativa, a prevenção, a cuidados, a exames, a câncer de mama, né? Por que câncer de mama? Por que o Outubro Rosa? Porque o câncer de mama, infelizmente, ele ainda é um dos cânceres, né? Ou neoplasia, porque geralmente assim eu não gosto muito de usar a palavra câncer, né? Parece que ela é mais assustadora. A gente usa na nossa teoria neoplasia, mas vamos usar câncer. O câncer de mama, ele é um dos cânceres mais letal. Estou falando em mulher, porque homem também tem, nós vamos deixar a parte. Ele é mais letal. Ele só perde na letalidade. O que é letalidade? É morte, né? É chegar a óbito, tá? Pelo câncer de pele, tá? Em todos os cânceres. Claro que temos o câncer de pulmão, o de intestino, que está em primeiro lugar. Mas entre os cânceres em mulher, o de mama está em primeiro lugar, tá bom? Aliás, só vem atrás do câncer de pele.
O que nós precisamos fazer? A porta de entrada para você ir até o exame, para você chegar até uma mamografia, uma ultrassonografia, é a unidade de saúde, né? Graças a Deus que nós moramos num município pequeno, nós temos assim, dá para se dizer, um controle da nossa população. A gente conhece, pode conhecer todas as pessoas que moram aqui, até porque a gente já vem de longa data já trabalhando em saúde pública, né, doutora? Então tem as estratégias de saúde da família. Então o que acontece? Hoje o SUS, ele passou a ser quase que um plano de saúde, porque a porta de entrada é o SUS, é o centro de saúde, é o posto de saúde, é aquele PSF lá do bairro, né? Então é ali que nós vamos atender a mulher e ver o exame que ela tem que fazer. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele nos diz para nós, ele nos dá um parâmetro que nós temos que atingir uma meta, que nós temos que fazer anualmente, ou cada 2 anos, mamografia em mulheres de 50 a 69 anos. Então nós temos que atingir uma meta nessa faixa etária, tá? O INCA fala isso para nós, porque tem estudos que nessa faixa etária o índice de câncer de mama é bem mais alto. É um playzinho ali no meu. Opa. Mas, gente, teoricamente não é bem isso, tá? A gente tem esse painel aqui que a gente fez o ano passado. Aqui estão as pacientes, a gente fez um rastreamento, tá? Das mulheres que tiveram câncer no município e estão vivas ainda. As que já foram a óbito a gente não colocou aqui. Então aqui nós temos diversas faixas etárias e é o que existe mesmo. Às vezes nós fizemos um diagnóstico de câncer de mama numa mulher com menos de 50 anos e com mais de 69 anos. Hoje já tem médico, já tem mastologista, ginecologista e mastologista pedindo mamografia para mulheres acima de 35 anos. Mas vamos ficar atenta. Não estou falando que nós estamos pedindo mamografia, solicitando mamografia para todas as mulheres de 35 anos acima. Não, tá? Só com histórico genético. Só com histórico genético hereditário. Então, quando você tem, o que é um histórico genético ou até uma hereditariedade? Nem todas as pessoas, por exemplo, a minha mãe teve câncer de mama. Não quer dizer que eu, como filha, vou ter. Mas eu, assim, ó, o primeiro e segundo grau são os índices mais altos de você desenvolver o câncer de mama. Minha mãe teve câncer de mama. O que eu, enfermeira Dulce, tenho que fazer? Então, a partir dos 35 anos já, se eu não tiver nódulo, se na minha palpação mamária, aqui na axila, aqui no pescoço, desculpa, que a gente tem ínguas, né? Axilar, mamária, se nessa palpação que eu fizer, tá, eu chegar a encontrar nódulo, caroço, ou seja, isso que vocês falam, antes dos 35 anos, eu tenho que sim procurar um serviço de saúde para estar investigando. No primeiro momento, o médico pode pedir ou uma mamografia ou uma ultrassonografia. Daí vai da avaliação do médico, tá? Agora, se eu sou de família que teve câncer de mama, automaticamente, a partir dos 35 anos, já vai ser feito o rastreamento. Então, anualmente, eu vou fazer uma mamografia. Se essa mamografia vier com alteração, vai ser solicitada uma ultrassonografia. Daí por diante, o médico vai ver qual é o critério que ele vai usar, tá? Então, essa paciente eu tenho que ficar acompanhando ela pro resto da vida dela. Até 69, 70, 80, até ela, enquanto ela estiver viva, eu tenho que acompanhar ela, tá? Então, assim, é isso que eu quero dizer para vocês. Que esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Mundialmente. Nós vamos falar aqui do município de Sulina. Nós sempre fomos um município que nós sempre estivemos em primeiro, segundo lugar no índice de coleta de
material para câncer de colo uterino, tá? Que é o preventivo, o Papa Nicolau, que é feito, e também para mamografias. Esse ano foi muito assim triste e desastrante, porque com a chegada da pandemia, ela chegou cedo, ela chegou em março, quando é praticamente que a gente começa a fazer os trabalhos, iniciar os trabalhos, que os laboratórios voltam a trabalhar, chegou para nós a pandemia. Então, nós tinha que ter o distanciamento. Só um pouquinho. Gente, então assim, ó, no Facebook caiu a conexão, mas não se preocupe porque no Instagram fica salvo, então depois a gente compartilha e daí vocês podem estar assistindo novamente essa parte que a Dulce está falando, que acabou não aparecendo no Facebook, tá bom? Então, com a chegada da pandemia, que ela chegou muito no início do ano, né? Já estamos acabando o ano aí, continuando, e não sabe se quando vai terminar e se vai terminar. A gente foi obrigado a tomar algumas atitudes e também fomos cobrados, todos os municípios, de você manter o distanciamento, de você não aglomerar pessoas no posto de saúde e você começar a selecionar o que você iria atender, né? Então ficou uma ala para atender Covid e uma ala para atender as consultas normais. Então foi deixado. Nós estamos com uma lista enorme de mulheres para fazer mamografia, de mulheres para fazer preventivo. Então eu gostaria de falar para vocês, né? Sábado, agora, dia 17, a gente tem uma campanha de vacina, já começou a campanha que é da gotinha, né? Da paralisia infantil. Também tem o HPV e a meningite, que é para adolescente. A gente resolveu otimizar esse dia para realizar exames preventivos, ginecológico, que é o Papa Nicolau, e também fazer a solicitação de pedido de mamografia. O que acontece então? Uma das colegas está de férias, a gente não está conseguindo assim agora fazer tudo, né, agendar tudo que a gente tem para fazer e nem vai conseguir esse ano mais, porque daqui um pouquinho já para tudo. Vocês sabem quando chega lá por início de dezembro já o CRE para. Então hoje se faz uma mamografia em Shoppingzinho, no centro médico e também em Pato Branco. Por causa da pandemia tivemos que diminuir o número de pessoas e tivemos que focar justamente naquelas pessoas que tinham maior risco, ou que alguém da família tinha, ou que estava em tratamento. Então essas pessoas a gente não pode deixar de pedir mamografia. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos em média assim, 50, 60 mamografia mensal, tá? Que a gente fazia. E mais ou menos isso de preventivo ginecológico, de Papa Nicolau. Nós chegamos a ter 6, 7 mamografia e 5, 6 preventivos, é muito pouco. Então, só que tem uma linha também, assim, por mais que o exame, quando a gente recebe um laudo de mamografia, e ele nos diz aqui embaixo, no cabeçalho, repetir mamografia daqui 2 anos, tá? Seria o correto, se você não tem nódulo, não tem nada, não tem história familiar, mas nós não usamos isso, nós fizemos ela anualmente, porque também existe, por mais, como a doutora Bruna falou, por mais que ele não é assim tão assim, que você vai assim, hoje vai dormir sem câncer e amanhã acordar com câncer, mas na palpação, quando aqui nós temos a mama amiga, que você faz a palpação, se você tiver um nódulo menor que 1 centímetro, tá? Vamos pôr ali no grão de arroz, você não vai sentir na tua palpação, tá? Ele precisa ser maiorzinho. E nem todos os nódulos são malignos. Existem os nódulos benignos, tá? Mas mesmo assim a gente tem que tratar. Então uma mama que está com a aparência, você tem que usar o espelho. Você tem que ter 2 focos, o olho, tá? O espelho e a sua mama para você avaliar. Você tem que estar assim, não precisa ir lá todo dia se apalpar, mais ou menos uma vez por semana você tem que estar olhando, porque se ela tiver, como a doutora falou, o mamilo
invertido, enrugadinho, com formato de casca de laranja, a mama, ela começa a ficar rígida, uma assimetria, você vai ver que ela não é assimétrica, ela não tá as duas do mesmo tamanho, uma tá menor, uma tá maior, já é um alerta, é uma preocupação. Então você tem que procurar o serviço de saúde, a gente vai fazer uma avaliação e vai estar fazendo o seu agendamento, tá? Então sábado eu já tenho algumas pacientes agendadas. Nesse primeiro momento eu peguei realmente, pedi para os agentes de saúde virem trazendo pacientes de mulheres de 25 anos a 69 anos. Em novembro, quando a outra colega retornar, nós vamos retornar aos exames ginecológicos, tá? E os pedidos de mamografia. Então, assim, não dá para vir todo mundo ao mesmo tempo. Até porque esse ano nós não vamos mais conseguir fazer todas as mamografias que a gente não conseguiu fazer até esse mês. Tá certo? Então, o importante é assim, você fez a mamografia uma vez, duas vezes, três vezes, deu bem? Tudo bem, se esse ano você não fez, o ano que vem você vai fazer. A gente vai dar o pedido igual para você. Se não puder esse ano, o ano que vem vai ser solicitado. E lembrando também que às vezes você faz a mamografia esse ano e ela vem dentro da normalidade. Ela vindo dentro da normalidade, você pode estar esperando até 2 anos para repetir. Até bem no laudo falando 2 anos para repetir. Então, não tem a necessidade de fazer anualmente, certo? A não ser em casos que tem que fazer acompanhamento, porque já foi achada alguma coisa, certo? E lembrando também que essa palpação que a Dulce ensinou, a gente deve fazer assim, uma vez na semana, que seja, porém em período menstrual não, porque no período menstrual a nossa glândula mamária está inflamada, nós estamos num processo inflamatório, certo? Então no período menstrual não. E quem está agendado para fazer o preventivo com a Dulce no sábado, tem que lembrar que não pode manter relação sexual, certo? Porque senão vem ali, acaba dando o exame alterado, certo? Perdão, Luz, por atrapalhar a tua palavra. Tudo certo, é isso mesmo. Quantos dias? Oi? Quantos dias? Sem manter relação sexual? De 3 a 4 dias. A gente pede sempre 3 dias, né? 3 a 4 dias é o necessário. Realmente, isso que a doutora falou, né? A mama, quando você está no período menstrual, ela fica muito dolorida, tá? E até para fazer uma mamografia, também a gente orienta assim, apesar de estar marcado, daí se menstruou, está próximo a menstruar, você não vai perder a oportunidade de ir lá fazer. Então ela é um pouquinho mais dolorosa. Só que agora, gente, os aparelhos eles estão um pouquinho mais modernos, né? Bem mais modernos. Eles já não são mais tão doloridos como uma vez. Porque não é fácil você ir lá, você tem que fazer 4 ângulos da mama, né? Você pega a mama aqui, ó, ela é dividida em 4, né? Então você tem a parte externa posterior, né, inferior, tem o lado direito, o lado esquerdo, então ela é dividida em 4. Isso que você fica lá, né, numa máquina, e aqui, ali e lá. Mas isso é tudo pelo bem da saúde, tá bom? Então, acho que da minha parte era isso. Certo, então assim, só para fechar, né, primeiro eu peço desculpa pelos 50 imprevistos e transtornos, certo? Teve transtorno com a internet, aqui tá um tempo de chuva, né? Então isso também atrapalha a internet. Foi a nossa primeira live aqui no posto, então assim, tudo muito novo. Eu já tinha feito outras lives, mas com pessoas que já sabiam fazer live, então eu não sabia nem como iniciar uma live, certo, gente? Então eu peço perdão. O pessoal do Facebook acabou ficando ali um tempinho fora do ar, né? Então assim, nós fizemos também online no Instagram, então do Instagram nós vamos compartilhar ali no Facebook, tá? Aí ela vai sair completinho, vocês podem estar vendo a parte que vocês perderam, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, nós nos dedicamos bastante, não esperávamos esses transtornos todos, mas acaba acontecendo, certo? Então assim, a Dulce vai estar aqui sábado, mais a Marinês. Vai ter então as campanhas de vacina, que é para as crianças até 5 anos, né, Dulce? Até que são 5 as anos gotinhas.
Pode falar, perdão. De 1 ano a 5 anos incompleto, né? Que é a gotinha, que previne a paralisia infantil. E daí até 12 anos, que são os adolescentes que ainda não fizeram o HPV, que é de 9 anos a 12 anos, que é o que previne o câncer de colo de útero, que agora já os meninos também tomam. Lembrando, gente, que para você fazer a rematrícula no colégio, você precisa estar com o seu cartão de vacina em dia. Então, se você não fez vacina da influenza, que era da gripe, se você não fez a gotinha, se você não fez as vacinas, que é o calendário vacinal que está sendo anunciado, você não vai receber a declaração, tá? Você não matricula o filho, tem que tomar a vacina. Você só vai fazer a matrícula depois que você vir tomar a vacina. Então, não perca essa oportunidade. E lembrando ainda, desculpa mais um pouquinho, doutora, aos colegas que os agentes de saúde estão me trazendo os nomes. Eu estou pedindo para eles trazer da minha microárea, tá? Assim que a Grace voltar, ela vai pegar os dela também. A gente vai retornar para as comunidades, queixo da Lanta e Sé de Ouro, fazer os exames ginecológicos, né? E os pedidos de mamografia. E também, assim, com a lista que os agentes de saúde têm trazido para mim, conforme eu vou conseguindo encaixe, eu ligo para vocês, tá? Eu ligo avisando o dia que eu tenho a disponibilidade para fazer o exame. Então, assim, vai chegar a vez de todos vocês de novo, tá? O que não dá para fazer esse ano, infelizmente já estamos encerrando outubro, vai ser feito o ano que vem, tá? Nós não vamos... Porque agora a gente já aprendeu como trabalhar com a pandemia e isso nós vamos ter que conviver com ela, né? Então a gente tem que se reorganizar, tivemos que se reorganizar completamente, né? Como foi difícil para vocês, para nós eu acho que foi até mais difícil ainda, porque a gente teve que deixar muita coisa para trás que a gente era acostumada a fazer para ficar em cima da pandemia, né? Em cima de exames, em cima de coletas, e continuamos a fazer isso, né? Mas hoje, assim, bem mais tranquilos, mais, assim, entendidos também, né? Dá para se dizer isso, porque graças a Deus, de todos esses casos que nós tivemos por um município tão pequeno, né? Nós estamos com 77 casos, né? Já estamos com os recuperados, só tem dois em investigação. O que acontece? Mas tem mais os outros que a gente fez coleta e não deu, né? Então, assim, foram muitos pacientes. Foram 263, eu acho. Por aí, foram bastante. Então, assim, era muito acompanhamento. No começo não podia chegar as pessoas no município, aquela correria e um disque. Até que a gente foi se enquadrando e se ajeitando e, como a gente costuma dizer, no andar da carruagem as abóboras vão se ajeitando, não é verdade? Então é assim, o nosso Outubro Rosa esse ano, então foi bem diferente, né, do que o ano passado, não teve caminhada, não teve... Show de prêmio, não teve baile, não teve nada. Mas o importante foi assim que a gente conseguiu passar algumas informações para vocês e continuamos aqui, tá? Na luta para que nós conseguimos que vocês realizem os seus exames e que cada vez menos essa doença seja menos letal, né? Isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Tem, Cássia, você viu ali? Quem quiser fazer alguma pergunta para nós, agora é a hora. Lembrando que tá dando tempo ali e o Instagram corta a gente. Uma pergunta para sábado, tem vaga para fazer presente? Para sábado minha agenda já está cheia. A gente começa a trabalhar às 8 da manhã e eu marquei de 15 em 15 minutos cada paciente, né? E a gente trabalha até às 4 horas da tarde, com um intervalo de 1 horinha para o almoço. Então, para esse sábado não tem mais. Vocês lembram que o ano passado a gente fez 3 sábados no ano. Então, assim, eu sei que vocês estão bem eufóricas e às vezes vocês veem a gente sentado ali na frente e dizem, mas poderia estar fazendo preventivo. Não, a gente também não pode pôr em risco a saúde de vocês, né? Porque eu e a doutora Bruna, a Ana, né, a psicóloga, também somos da linha de frente, quer dizer, a doutora faz o atendimento, eu faço a coleta, a Ana virou até escriturária, digitadora,
maquiadora, todo mundo para se organizar. As meninas lá na frente, uma caixa, monta, digita, faz, então ficou assim. Tá uma correria. Quando você tira a roupa, chega outro paciente, então de manhã era sem chance. À tarde, e daí nós temos aqueles pacientes, gente, crônicos, tá? Com as doenças crônicas, que são os acamados, que a gente tem troca de sonda mensal para fazer. Agora a gente está com bastante paciente que entrou com sonda nasoenteral para alimentação. A gente está usando muitos agentes de saúde para ir até essas famílias, tá? Para estar passando informações que a gente não está conseguindo chegar lá. Então eu não tenho para sábado. Voltando, deixa eu voltar de novo aos exames em Chopinzinho. Então assim, para ir a Chopinzinho, tem sim vaga para fazer mamografia em Chopinzinho. Só que daí vocês têm que ir com um carro próprio, daí não tem, o carro da saúde não leva. Tá? Ali você pode fazer à tarde. O que eu estou orientando para as mulheres quando eu dou um pedido de mamografia? Que elas podem se reunir. Se você tem uma turminha de amigas, vocês podem se reunir aí em 5 no carro, 4, 5, divide o combustível e vocês vão lá rapidinho, porque é rapidinho para fazer. Lá não fica tão demorado, né? E daí quem não tem carro, quem não pode, fica aqueles para ir a Pato Branco. Então assim, já temos essa possibilidade de estar fazendo em Chopinzinho, né? A Márcia me falou que se o paciente ir, ela marca, temos quantidade boa para fazer, tá? Não é difícil assim para conseguir vaga, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta? Não? Então encerramos. Então, gente, por hoje é isso. Por hoje é isso. A Ana Laura, que enquanto a gente estava fazendo essa live, ela estava me mandando um recadinho, tá, gente? Igual escola, sabe? Falando para a gente fazer uma nova live agora, falando do Covid-19, né? Dos transtornos, dos sintomas emocionais do Covid-19. O antes, o durante e o pós. Né? O pós ainda vai demorar, mas a gente já está sentindo. Então sim, nós vamos estudar essa probabilidade aí, essa nova live. Alguém que estava com medo até de fazer a primeira, no meio da primeira já está querendo fazer a segunda, é porque ela gostou, né? Então é isso, gente. Beijo para vocês, nós estamos aqui no posto, lembrando que o Covid ainda não acabou, então temos que ter o cuidado, tá? Usar o álcool em gel, usar a máscara, vir no posto de saúde se for extremamente necessário, se for dor, se for urgência, se for emergência. Lembrando que a gente está aqui sem o Dr. Gerson. O Dr. Gerson também pegou Covid, então ele está em recuperação, acredito que volte semana que vem, certo? Então assim, ó, por enquanto tá muito apertado, tá difícil, então eu quero que vocês entendam nós do posto de saúde, não é que a gente não quer atender, como a Dulce disse, vocês chegam, vê a gente sentado e falam, tá sentado e não vai me atender. Não é isso, gente, é que às vezes eu acabei de atender um paciente de Covid, então a minha sala está contaminada, a outra sala está contaminada, nós estamos fazendo ali o relatório, estamos fazendo as receitas do Covid, porque tem todo um processo, tem toda uma planilha, então tem todo um sistema por trás ali da coleta, certo? Então só quero que vocês tenham um pouco de compreensão com a gente aqui no posto. Às vezes a gente tem que ficar pedindo, por favor, espera lá fora, na farmácia dá muita aglomeração, então a gente tem que ficar pedindo para afastar. A gente não tá fazendo isso, não é porque nós somos chatos, somos um pouco chatos sim, mas é mais por precaução e para proteger vocês, tá bom, gente? Pode falar, pode. Então, só para falar um pouquinho com relação a como que está funcionando a saúde mental, como a Dulce comentou, né, a gente está trabalhando em prol do Covid, e aí, como eu estou fazendo para auxiliar, eu estou atendendo alguns presenciais, urgência e emergência, né? Mas eu estou dando auxílio pelo WhatsApp e pelo telefone de plantão. Então, assim, tá em destaque o telefone de plantão nas postagens do Setembro Amarelo, né? Se alguém precisar, eu respondo no WhatsApp sim, pode chamar sim. Qualquer alteração emocional pode me chamar assim que eu respondo, se eu demorar um pouquinho, eu respondo quando eu ver, tá? Mas
Foi uma forma que a gente articulou, né, para não ficar sem essa assistência à saúde mental, que nessa época que estamos vivendo é algo muito importante, mesmo que ela não seja presencial, que ela seja à distância. Tá bom? Acho que só é um foco bem interessante deixar isso, revalidar isso, né? E até porque, né, Ana, muitas dúvidas, às vezes. Sim. Às vezes a pessoa tira até por telefone. Tá? Claro. Nós estamos assim orientando, e às vezes a dor, claro que isso tudo, gente, não, a gente teve que mudar. Hoje as receitas, hoje a pessoa não está passando para pegar uma ficha para receita, né? Mas vai voltar. Um pouco volta de novo, tem que consultar. Mas é que foi todos os municípios tiveram que se adaptar. O mundo precisou se adaptar. Porque nós temos uma grande maioria da população, né? Isso é verdade. Tomam algum tipo de medicamento de uso contínuo controlado. Que depende. Então isso nós tivemos que fazer, porque senão realmente nós não ia achar forma de atender todos. Mas agora a gente está retornando aos poucos e se percebeu que muitas doenças que eram do inverno não chegaram, tá? Pelo cuidado da máscara, tá? Pelo cuidado do uso da máscara, pela higienização das mãos, tá? Então, assim, nós tivemos uma queda bem acentuada e bom que a hora que nós for ver ali os dados aí nas pactuações, nos internamentos por pneumonia e outras doenças relevantes, né, foram diminuídas, tá? Porque o pessoal teve mais cuidado. Então, esse cuidado vai permanecer. Eu acredito, gente, que vai ser pro resto da vida, viu? Nós vamos ser como os japoneses lá, nós vamos ser bem... Então, assim, quem se cuida vai ter uma vida mais saudável, tá bom? Lembrando que nós não estamos usando máscara porque iria atrapalhar ali a nossa fala, tá? Porque como a gente não tem microfone aqui, foi tudo improvisado, então a gente não conseguiu usar máscara porque iria abafar ali a nossa voz. Certo? Mas nós tivemos o mesmo cuidado, usamos álcool em gel, nós estamos um pouco mais próximos para poder caber, pode ver que a gente não está cabendo direito aqui no Facebook, tá? Mas assim, tivemos todos os cuidados, acredito que nós somos as que mais se cuidam aqui, usa 500 roupas, então vocês não se preocupem que a gente não está com Covid, tá bom? E beijo pro Instagram de todo mundo ali, beijo pro Facebook. Precisando só mandar uma mensagem ali, certo? E que bom, lê ali, vamos pôr a frasezinha aqui, ó. Que bom que você veio, agora estamos mais fortes, certo? Que bom que estavam online, beijo.